Estamos aqui para mais um Café Mais Palavra. Eu queria falar hoje sobre a importância da Bíblia na nossa vida e para a nossa maturidade cristã. Paulo, ele fala uma coisa bem interessante aqui em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele pede que nós permitamos que a nossa mente seja renovada. E a gente que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, reconhece que o Deus que criou todas as coisas, o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles há, Ele nos deu o seu Filho para morrer por nós ali naquela cruz. Então nós que reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador, recebemos o Espírito Santo, que é quem nos conduz a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas Deus também é um Deus de relacionamento. Então não tem como a gente transformar a nossa mente, a gente permitir que a nossa vida seja moldada pelo Espírito Santo sem conhecer ao Deus que nós adoramos. Então essa é a importância da Bíblia. Quando a gente tem uma fé sem a leitura bíblica, a nossa fé ela fica manca, porque nós não sabemos ao Deus a quem buscamos servir. Nós não sabemos a quem nós estamos apresentando o nosso corpo como um sacrifício vivo e agradável. Então, muitas vezes a gente não entende por quê. Precisa vencer o nosso orgulho, e precisa perdoar as pessoas para ser perdoado, porque o mundo ele é completamente diferente disso. Então, a caminhada cristã sem umas boas horas dedicadas à leitura bíblica é como se a gente quisesse entrar num relacionamento sem se preocupar em conhecer o próximo. Não tem jeito, não dá, né? A gente vai acabar fazendo desse relacionamento algo que se direcione a nós mesmos. E isso não fica saudável, né? Então, eu queria nesse dia que nós lembrássemos disso. É super importante a Bíblia na nossa vida. Deus, ele, lá no Antigo Testamento, ele fez deu a Moisés um tabernáculo. E nesse tabernáculo tinha um lugar chamado Santo dos Santos. E no Santo dos Santos, no lugar santo, antes do Santo dos Santos, existia um lugar onde tinha-se ali os pães da propiciação, que representava o povo de Israel em unidade, e ali o Espírito Santo, representado pela luz que tinha lá naquele lugar. Então nós somos iluminados pelo Espírito Santo quando caminhamos em unidade. Mas para que a gente seja eficaz nessa caminhada, nós precisamos ter horas e horas buscando conhecer quem é o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Porque lá no começo, em Gênesis, quando se diz haja luz, já era Jesus que viria em tempo oportuno para nos fazer parte do seu ciclo infindável de amor. Então, o Deus que das trevas disse, haja luz, se fez luz em nosso coração, para que nós possamos ver a Ele na face de Cristo. E não tem como a gente ver a Ele sem passar por Cristo. Não tem como a gente conhecer a Cristo sem ler a Bíblia. Então, que nós cresçamos mesmo na vontade de uma comunhão com Deus, para que nós possamos ser mais eficazes, inteiros e íntegros na nossa comunhão com os irmãos e também no mundo ao nosso redor. Deus, muito obrigada, Pai, porque nós podemos mesmo nos relacionar com o Senhor, nós podemos mesmo crescer em estatura e graça, cada dia na presença do Senhor, e transforma mesmo, Pai, a nossa mente para a sua boa, agradável e perfeita vontade, em nome de Jesus.